Olá, amigas e amigos do programa Mundo do Trabalho que nos acompanham nessa live. Agradecemos a participação e comentário de todas e de todos. Lembramos que estamos na página do programa no Facebook e isso está acontecendo para que seja respeitado o isolamento social, cuidado necessário para combater a disseminação do coronavírus. Assim, agradecemos o apoio recebido da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, a DUFCE Sindicato, o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o Sindijustiça CE, do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o SINDICIPSE, apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o SINTAF, também conosco o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. E hoje, entrando também como apoiador, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo do Ceará e do Piauí, o Sindipetro, CEPI. Lembrando que nós estamos com o programa Mundo do Trabalho, que é um espaço de divulgação das lutas e conquistas da classe trabalhadora. E hoje o nosso tema será a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, foi aprovada no dia 11 de novembro, ou melhor, foi aprovada em julho daquele ano e passou a vigir, né, a vigorar no dia 11 de novembro de 2017. Por isso, nós estamos aqui com dois convidados. Estamos aqui, eu e o professor Clóvis Renato, assessor jurídico. São várias entidades sindicais. Eu atuo no Brasil e também da Conferência Internacional do Trabalho na OIT, já estive lá. E atuo com direito sindical e sou professor universitário também. Na Universitária FM, lembrando que o programa Mundo do Trabalho, ele é feito aqui em lives da página no Facebook e depois ele é editado para que ele possa ir ao ar na Universitária FM toda terça-feira, das 14 às 15 horas. Professor Clóvis Renato, a gente teve uma reforma trabalhista, por assim dizer, que solapou muitos e muitos direitos da classe trabalhadora. Existia uma grande promessa no ar, inclusive, né? Vivíamos o início de uma crise econômica bastante grave, né, que a gente não sabia qual era a extensão dela até passarmos por ela, e estamos passando até hoje, se a gente for olhar para a economia do Brasil, em relação àquilo que foi a economia do Brasil na primeira década desse século XXI. E a partir de 2015, 2016, a gente teve alguns problemas econômicos que foram se agravando cada vez mais, e eu gostaria que o senhor recuperasse o que aconteceu quando, depois de proposta pelo governo Temer, ela chegou ao Congresso Nacional, essa peça jurídica que se transformou numa lei. Qual o número da lei, professor, e qual é o dado concreto daquilo que aconteceu? Bom, primeiro, novamente, para a gente relembrar aqui, pessoal que não é do direito, né, ele pode entrar lá no site, né, do próprio Google, né, e colocar a lei da reforma trabalhista, né, que você vai ver lá que em 2017, né, essa lei que ele está falando que foi um projeto no primeiro momento, que, na verdade, foi um negócio impressionante. Eu só colocar aqui para as pessoas observarem, que é a 13467 de 2017. E nesse, é só colocar reforma trabalhista, mas você hoje não precisa procurar, quem não é do direito, por reforma trabalhista, você vai procurar a CLT. A gente falava muito a lei, né, essa lei de 2017, até que ela fosse efetivamente implantada, e ela foi. Então, hoje você vai procurar a CLT, que você vai encontrar em várias alterações da CLT, você vai ver o número dessa lei, exatamente de 2017, mas você vai procurar a CLT. Qual foi a história, né? De verdade, a CLT é de 1943, e as pessoas discutiam muito essa questão, dizendo que estava atrasada porque ela é de 43. Mas não se observava que a CLT, ano a ano, ela recebe, né, já recebia reformas constantes. Tanto que é por isso que eu comecei falando que não era tão importante falar dessa lei
da 13.467. Era muito importante falar da CLT, né? Porque hoje você vai procurar pela CLT. Então, dentro desse contexto de CLT, né, ou ela vinha sempre recebendo atualizações, você vai encontrar no corpo dela, no texto da CLT, diversas atualizações, e houve essa que foi uma das atualizações mais drásticas a nível do sistema de proteção do direito do trabalho, dos trabalhadores, e realmente foi um ponto muito forte, dentro das linhas gerais e da velocidade que as informações do programa exigem, é que o projeto vinha com alguns poucos artigos. Quando ele chega exatamente da Câmara e chega lá e dentro das comissões, ele sofre um impacto muito grande, era algumas alterações pontuais e virou uma reforma praticamente. Na verdade, uma das questões de inconstitucionalidade que foram alegadas foi a inconstitucionalidade formal no próprio processamento dessa lei, porque pelo tamanho da invasividade que teve dentro da CLT, não era uma mera alteração da CLT, mas era uma reforma que, dentro dos parâmetros do Congresso, seria uma reforma de código. Então, assim, é uma proposta de código, como se fosse um novo código, ao invés da CLT, pela quantidade de artigos que foram reformados. Então, o que tem a ver ser código, ser CLT? Bom, é para que você entenda que tem que seguir o devido processo legislativo, tem que seguir uma forma. Se era para só alterar um ou outro artigo, né, simples, poderia passar por um processo simplificado. Se era para alterar toda a estrutura, a espinha dorsal da CLT, então não se tratava de um processamento que poderia ser ou seguir uma via formal simples. Ele tinha que ser uma via complexa, porque se tratava de alteração de código e não de mera alteração de dispositivo. Então, a primeira inconstitucionalidade que se viu foi na forma. Saiu uma proposta com poucos artigos para alterar a CLT pontualmente, e quando saiu, alteraram praticamente a CLT inteira. E com prejuízos muito grandes e muitas discussões. O processo, que as pessoas acham que já está sedimentado, não está. Nós tínhamos muitas jurisprudências sedimentadas, mais pacíficas, na Justiça do Trabalho, no STF, e com a reforma da CLT, né, dentro dessa lei 2017, que passou a ser aplicada só em novembro, começa por volta de julho e vai ser aplicada só em novembro, nós vamos encontrar várias ações de controle concentrado de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, fora incontáveis ações que a gente chama pela via difusa, né, em ações em que a gente entra pedindo algum direito do trabalhador e indiretamente a gente já vai e diz que pede o direito porque aquele artigo da CLT é inconstitucional. E esses dispositivos estão chegando ao Supremo Tribunal Federal. Informação bem atual aí do Márcio, diante da atualidade do programa e do interesse de vocês, que fazem coração desse público, é importante que vocês saibam, inclusive, que essa semana já saiu uma manifestação do ministro Edson Fachin sobre o trabalho intermitente, já pela inconstitucionalidade. Quer dizer, muita gente, muitos escritórios de contabilidade, muitas empresas já estavam falando o quê? Que a reforma trabalhista é constitucional. Bom, é o que eu falei. Foi levada ao Supremo. Essa discussão formal que eu falei no começo, né, o colega pediu para apresentar, apresentei, e disse que ao invés de não era para ter sido um processo simplificado, porque diante dessa complexidade deveria ser uma proposta de código, então deveria ser melhor debatida. Não foi. Isso aí foi levado para o Supremo. O Supremo entendeu que não era inconstitucional o processamento. E o que é que está chegando ao Supremo agora e vai chegar nos anos vindouros? Vão chegando questões que vêm de dispositivos espaço. Não sei se está claro aí para o público, né? Então, está aí um dos casos. Trabalho intermitente. O ministro Fachin lançou já, na sua primeira perspectiva de voto, que não seria constitucional, não é compatível com a Constituição. E tem que lembrar disso. A CLT se submete à Constituição e aos tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil, que são ou acima da lei ou equivalentes à Constituição, tá? Então, basicamente, é isso. Como é que o Supremo vai concluir essa primeira parte? Como é que ele vai definir essa parte do trabalho intermitente? Ainda são cenas dos próximos capítulos.
né? Mas toda ela ainda está sendo avaliada e ainda vai levar alguns anos para ganhar maturidade, mesmo no Supremo. Professor, eu queria fazer uma pequena intervenção para a gente começar a dialogar aqui, e aí eu vou usar como base aquilo que à época virou notícia. Uma notícia de terça-feira, dia 18 de julho de 2017, assim, quando tudo estava acontecendo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que a aprovação da reforma trabalhista vai gerar 2 milhões de postos formais de trabalho em até 2 anos. Sancionada na semana anterior, a nova lei iria começar a vigorar 5 meses depois, que seria exatamente na data que eu já citei aqui, dia 11 de novembro de 2017. Segundo ele, a expectativa de geração dessas novas vagas formais se concentra nas novas modalidades de emprego abertas com a reforma trabalhista: jornada parcial, intermitente e por produtividade. E o senhor acabou de dizer aqui que há controvérsias a respeito, inclusive, da legalidade desse tipo de jornada. Mas a nossa chamada principal para esse programa, professor, ele está acontecendo baseado no quê? A gente, inclusive, teve um ministro, o ministro da Economia, que defendia ferrenhamente, melhor, ministro da Economia não, porque naquela época não era ministro da Economia, era o ministro do Planejamento, né? Era o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central durante o governo Lula. Enfim, Meirelles disse o seguinte, que iriam ser gerados 6 milhões de vagas de emprego. O que aconteceu com a veracidade disso? E aí a pergunta que eu quero formular para o senhor é a seguinte. Aqui. Em que ponto há uma interligação entre a diminuição de postos de trabalho ocasionado pelo modo de desenvolvimento do capitalismo, por meio da concentração financeira, da inibição do crescimento ou pelo aumento da produtividade? Bom, pronto? Pronto. A primeira discussão aí é que não estavam querendo levar a questão a sério a nível, inclusive mundial. Né? Eu, como assessor técnico lá na conferência, tive na 2018, 2019, a gente viu isso, né? Que o Brasil entrou na lista suja de países que descumpriam normas da Organização Internacional do Trabalho, que ele mesmo fazia parte. E muita gente achou que isso era questão porque era partidário, porque era dos trabalhadores, porque veio o nome Organização Internacional do Trabalho. Mas não lembra que a OIT, ela é uma agência da ONU e que ela é tripartite. Então, tem representantes dos governos de 187 países, de trabalhadores e de empregadores. Né? Então, dos mesmos 187 países. Exatamente. Para um país entrar na lista suja, tem que ser votado e ser um consenso tripartite. Então, eu estou querendo começar a tua explicação nesse sentido. Por quê? Porque muita gente deve achar que o Brasil estava na lista suja na OIT porque é como se fosse ligada aos trabalhadores. E não é. Ela é ligada aos governos, trabalhadores e empregadores. Na verdade, os trabalhadores ficam em minoria. Então, quando um país, né, ele vai para uma lista suja de países que descumprem, exatamente é porque houve um consenso de empregadores, governos e trabalhadores. Por quê? Que aí é que vem você entender sobre os empregos. O problema geral que está tendo do emprego, fora agora na pandemia, que é uma situação excepcional, né? Mas naquela época, um dos grandes problemas não é a questão da normatização trabalhista, é o problema da substituição do homem pela máquina. Entende? Da substituição pela inteligência artificial, pelos aplicativos, né? Então, dentro dessa primeira perspectiva, que eles chamam de quarta revolução industrial, né? E aí, o que é que eles fizeram? O pouco trabalho que tinha no mundo, eles quiseram sinalizar para o mundo que aqui no Brasil poderia precarizar, poderia realmente vir para cá que não tinha praticamente direito de trabalho, a liberdade de negociação direta e individual entre o trabalhador e o empregador ia ser ampla e restrita. Ou seja, eles quiseram sinalizar para o mundo, assim, venham para cá, né? Que aí vocês vão conseguir fazer esses empregos.
O que é que isso gerou a nível internacional? Porque eu estava lá, em Genebra, né? Isso aí foi em 2017. Eu estava em Genebra 2018, 2019. Problemas, a reforma trabalhista. O modo que ela foi feita. Então, o que acontecia? Países e empresários mundiais disseram que isso ia representar o quê? Uma concorrência desleal a nível mundial. Então, para você ver como a economia trabalha o equilíbrio. Na hora que o governo se alia a uma determinada categoria patronal, determinado grupo mais preponderante, para dizer que vai precarizar trabalho, para ver se atrai o capital estrangeiro, o que o capital estrangeiro diz? Se tirar, o lençol é curto. Se cobrir a cabeça, descobre os pés. Se vocês vão dizer que lá pode explorar o povo e o preço vai ser baixo, não é isso? Há a tendência de transnacionais, empresas, correrem para lá. Quando elas correrem para lá, vai ficar o caos aonde? Aqui. Então, o empresário, às vezes, não entende que hoje a economia é global. Né? Então, os empresários ficaram incomodados. Eles disseram, olha, não dá, né? A empresa vai para lá e na hora que ela for para lá, ela vai deixar descoberto os trabalhadores daqui. Então, não dá certo. Então, o Brasil entra na lista suja. Aí, o que acontece? Eles começaram a vender a ideia de que poderiam realmente vir para cá, que poderia precarizar, em tese, né? Ia poder ter todo tipo de trabalho, tudo liberado, né? Quase quase querendo ser a China, né? E em várias perspectivas. E aí, o que aconteceu? Como o sistema de trabalho ele funcionava de forma muito sólida aqui, eles quiseram atacar principalmente o processo do trabalho, a justiça do trabalho, né? Eles viram, como eu estou dizendo, que não era sólido. Diz que quando a pessoa não tem costume, né, de ver mel, aí quando vê, se lambuza. Quer dizer, eles tiveram uma maioria junto ao Congresso, correram para cima, como quem, né, chegar aqui tem uma penca de banana, estão com muita fome, aí eles começaram a comer nas cascas, né? Quando foi na hora de comer a banana, a barriga estava cheia. Foi o caso. Fizeram a reforma, mas na hora de confirmar, o capital a nível internacional, que era quem eles mais queriam atrair, começaram a perceber que a reforma deles não se garantia, porque o próprio judiciário via incongruências entre esse assodamento com que foi feito o processo legislativo para reformar a CLT e a prática. Não dava para trocar de uma hora para outra. Por exemplo, despedir o trabalhador e readmitir, por exemplo, numa situação pior, contratar um trabalhador para fazer a mesma função que o outro, e um recebendo menos, outro mais. E começaram discussões que feriam a Constituição. Eles entenderam que tinha muita força para mexer na lei, mas esqueceram que a lei se subordina à Constituição e se subordina aos tratados internacionais. E por isso eles viram que esse boom que ia dar de emprego não dava para dar. Por quê? Porque o próprio empresariado local não se sentia seguro. Eles viram que foi feita de forma assodada, consequentemente acabou sendo mal feita. Né? Quem vai com pressa acaba, como diz o ditado, comendo cru. Foi o que aconteceu. Então, tanto que nós já estamos com 2017, 2018, 2019, 2020 e ainda estão declarando, ainda estão discutindo no Supremo a constitucionalidade, por exemplo, de elementos cruciais, como você falou agora, do trabalho intermitente, entende? Por isso que eu estou começando explicando de uma ordem mundial. Era um aceno para o capital internacional, mas eles esqueceram, como dizia o Mané Garrincha, né? Se é para a gente ganhar, a gente tem que combinar com a parte de lá. Eles pensaram em combinar empresários brasileiros e governo brasileiro e excluir os trabalhadores. Tanto que está uma perseguição ao movimento sindical até agora. Mas eles esqueceram que os empresários brasileiros disputam com os empresários estrangeiros e eles se reúnem na OIT e na ONU. E aí vem questão de sustentabilidade, de meio ambiente, de trabalho. Aí a coisa quebrou, porque não deu para implementar de uma vez aqui, ó, já estão 4 anos, já estão discutindo, e a nível internacional, ao invés de ser uma boa imagem que o Brasil teve, ele ficou exposto por perecimento do meio ambiente, por falta de sustentabilidade e por precarização do emprego. Precarização, diga, que impacta para o trabalhador e que o preço, a ideia de preço soou mal fora, né? Porque vai ser uma concorrência desleal, chama dumping social. Como que a gente pode explicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, professor, essa questão dos tratados internacionais que foram feridos a partir dessa nova legislação? Bom,
Primeiro é entender isso, né, que a nossa Constituição, né, por vontade do Brasil, não fere a soberania. O Brasil é signatário de diversos tratados da OIT. E é interessante que até no governo atual, quando foi em novembro de 2019, saiu um decreto reafirmando várias convenções da OIT que o Brasil tinha ratificado. Quer dizer, achavam que o Brasil ia sair da OIT, e, na verdade, ele se aproximou cada vez mais. Eu já falava isso há algum tempo, né? O Brasil não tem perspectiva, ele precisa se aliar para ele se manter forte. Então, primeiro entender isso. A nossa Constituição diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles são equivalentes às normas constitucionais. Para quem não é do direito, é entender qual é a norma mais forte do país? É a Constituição. Qual é a outra norma que equivale às normas da Constituição? Os tratados internacionais sobre direitos humanos. Quando você pensar em direitos humanos, não é só o direito dos humanos. Você tem que lembrar que são várias dimensões, né? Então, uma das dimensões é o dos humanos. A outra das dimensões, por exemplo, é o direito do trabalho. Então, os direitos humanos, eles têm dimensões que vão pelo meio ambiente, que vão pela liberdade individual, que vão pela liberdade sindical, que vão pelo direito do trabalho, certo? Então, só entender, os tratados internacionais no Brasil, né, as normas, por exemplo, da OIT, são tratados internacionais sobre direitos humanos. Nós ratificamos porque quisemos. Nós participamos da OIT desde a criação, da ONU desde a criação. E diz a Constituição que eles são equivalentes. E os que foram ratificados antes de 2004 são superiores à lei, né? E são inferiores à Constituição. Ou seja, ainda assim superam a CLT. E eles é que trazem o eixo de direitos fundamentais. Só outro ponto interessante é que o Brasil ainda se submete a essas decisões da OIT, ele se submete às decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, principalmente, que tem decisão na Corte, se submete ao Tribunal Penal Internacional em Haia, se submete à Corte Internacional de Justiça. Então, tudo isso é tratado internacional. Então, lembrar, direito do trabalho, quando eu lancei o canal, acho que você acompanha desde o começo, eu comecei mostrando que direito do trabalho não é uma jabuticaba brasileira. O primeiro vídeo é esse. Eu comecei a mostrar que 13º, isso tem em vários outros países, eu coloquei Portugal, que essa questão de proteção do trabalho é uma coisa que vem desde o início do capitalismo, com as conquistas dos trabalhadores, e que hoje estão em 190 tratados da OIT, que são as convenções da OIT. Fora as 190, tem as recomendações, e se você abrir a Declaração da Organização dos Estados Americanos, você vai ver vários direitos do trabalho e sindical. Se você abrir a Carta das Nações Unidas do mesmo jeito, e os tratados e pactos, quer dizer, lotado. Então, primeiro, tenha clareza. Tratados internacionais sobre direitos humanos, eles são equivalentes às normas constitucionais e são superiores à CLT. E o Brasil se submete e é signatário de dezenas deles, certo? Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui para colocar para o senhor, que é o seguinte: uma das reivindicações para o aumento de nível de emprego é uma discussão que vem desde a década de 80, que é a diminuição do número de horas trabalhadas. Em países como a Alemanha, parte da classe laboral obteve uma vitória agora em 2019 com a redução de jornada para 36 horas semanais. E para os metalúrgicos, por exemplo, podem trabalhar 28 horas semanais até. Como isso pode funcionar a curto e a longo prazo? Essa é uma tendência mundial de acontecer? Como a gente falou, né, há pouco, né, há um problema que chama da quarta revolução industrial, a substituição do homem pela máquina. Os produtos tendem a ficar cada vez mais baratos pelo uso da tecnologia. É por isso que tem que se pensar no eixo de sustentabilidade. Hoje, a Organização das Nações Unidas, ela trabalha os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. O 8º é ligado ao trabalho. Então, por exemplo, para evitar, por exemplo, aqui tem um grupo muito importante, eu acho, de reflexão, que também tem um diálogo mundial, que é a crítica radical, por exemplo. Eles trabalham discussões, por exemplo,
exatamente mostrando em texto, tem o do Grupo Crise, que fala sobre o Manifesto contra o Trabalho, que ele vai mostrar que o capital teria uma crise final, que é uma crise de superprodução. Entende? Então, se não se pensar em sustentabilidade, você pode chegar ao momento que chega uma barbárie. Por quê? Porque você tem muita produção, muito produto na praça, feito por máquina, e não tem para quem vender, entende? Então, para evitar o caos do desemprego que vai impactar na segurança pública e, consequentemente, na saúde pública e no trabalho, não é isso? Na alimentação, na moradia, é um efeito em cadeia, é como aquele joguinho de dominó, um dominó caindo batendo no outro. Não é? A economia ela é uma ciência que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. Ela pensa em equilíbrio. Se você abrir a Constituição, a ordem econômica fala o quê? A ordem econômica fundada, é o artigo 170, no primado do trabalho humano. Por quê? Porque já se pensava que isso poderia acontecer. Né? Então, redução de jornada, evitar a substituição do homem pela máquina, evitar as despedidas coletivas em massa, né? Isso é uma pauta que acontece desde, por exemplo, da fundação da OIT, entre 1918 e 1919, essa reflexão afirmar no Tratado de Versalhes. Tá? Então, reduzir a jornada... Tem mais de 100 anos. Exatamente. A OIT fez 100 anos ano passado. Se for necessário, para ter sustentabilidade, é melhor do que o quê? O cara que fica desempregado, ele vai tender para onde? Ele vai sobreviver. O ser humano não está no topo da cadeia alimentar, não é só por questão de comida, não, é porque ele sobrevive. Então, se o capital, que é o maior eixo do capital é o trabalho, a pessoa vive pensando em trabalhar, já nasce para ir trabalhar, pensando em ficar trabalhando, 8 horas por dia, né? 4 horas na escola, mais 4 horas em algum curso, né? São as 8 horas de jornada. Ele fica ali acomodado, como tem lá no Pink Floyd, no Another Brick in the Wall, naquele clipe, né? Então, ele vai sendo forjado para aceitar. Tanto que na CLT ele é subordinado. Mas na hora que todas as propostas que são oferecidas, que estão dentro da mente da pessoa, né? Que chama o fetiche, né? O Estado não cumpre, o capital não cumpre, essa pessoa vira uma massa e acaba fomentando o quê? Independentemente do candidato, independentemente da postura de segurança, essas pessoas vão tender a ir para onde? Para a criminalidade, vão fortalecer a criminalidade, as facções. Aí vem as questões, como é que compensa trabalhar? De novo, desencadeia no Estado, porque ele vai ter que aumentar a segurança pública, vai aumentar gasto com saúde pública, tá vendo? É um lençol muito curto, equilibrado, por isso que trabalhadores na OIT, empregadores e governos. Não dá para pensar sem sustentabilidade, entende? Então, se você pensar redução da jornada, ou refrear, porque aí uma forma de dar a redução da jornada é refrear a substituição do homem pela máquina. É manter a máquina trabalhando e o homem trabalhando e ter um preço mais barato. Mas se eu pensar em substituir totalmente o homem pela máquina, é a discussão do Matrix. Uma hora ou outra, aquilo acaba em uma barbárie, né? Que é um processo que não, pode até ser que não seja um processo revolucionário, né? Mas é um processo de degradação da humanidade muito profundo, que exatamente destrói tudo que foi construído a nível de dignidade da pessoa humana. Não sei se está claro nesse sentido. Tá bastante claro, professor. A gente tem aqui também mais uma questão a ser colocada, que é assim, o perfil das ocupações, de maneira geral, né, tem mudado com a diminuição de postos de trabalho nas indústrias. Que consequências o senhor vê nesse processo para a perda do poder de negociação dos sindicatos e para os processos de identificação da classe trabalhadora ou da classe operária? Pois é um ponto fundamental, né? Inclusive é importante que vocês, como o seu livro, o seu programa é muito atual, é importante pensar isso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma demanda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que gera uma demanda de movimento para ela julgar, já que o Brasil se submete, até que ponto os países, por exemplo, ela vai intervir a nível dos países que estão negando liberdade sindical, né? Por quê? Porque é fundamental ter o sindicato para negociar, porque sindicato quer dizer síndicos, aquele que defende, aquele que protege. O trabalhador sozinho, ele não consegue negociar porque ele é hipossuficiente. Hipossuficiente é o quê?
ele é mais fraco na relação de trabalho, porque o outro é o que manda, que tem o dinheiro para pagar, e ele só tem a força de trabalho para vender. E se Professor, o outro... Diga. Normalmente as pessoas não conseguem entender isso e existem muitos hipócritas que ainda dizem o seguinte: como é que você é mais fraco na negociação com o seu patrão? Eu queria que o senhor tentasse detalhar essa hipossuficiência. Bom, aí o que eu estava dizendo, hipossuficiência parece as palestras, tive uma palestra essa semana falando disso. Então, hipossuficiência é isso, é uma suficiência, né, que não é suficiente, ela é menor. Então, aqui o patrão, aqui o trabalhador. O que o patrão tem? Ele dirige, remunera a prestação. E o empregado, ele vai lá e vende a força de trabalho. Eu estava perguntando até para os meus alunos, certo? Agora a gente tem que ter uma mente aberta e ser muito sincero com isso. Quando eu pergunto para um aluno ou para qualquer pessoa, essa questão da hipossuficiência, eu pergunto o quê? Eu pergunto, você escolheu a sua profissão? A pessoa diz sim. Aí eu começo a perguntar, será que você escolheu ou sempre disseram para você que a profissão tal, tal, tal era melhor? Aí diz, me disseram, mas eu não fui por ela. Diz, mas aí você foi por onde? Ela disse, eu comecei a olhar o que é que tinha vaga no mercado. Então não foi liberdade sua, foi o mercado que disse onde é que você ia. Então já começou a não ter liberdade, em regra, a maioria das pessoas, desde a época que ela escolhe o curso superior, que é para o trabalho ou curso técnico. Aí eu pergunto, quem é que escolhe aqui onde vai trabalhar? A pessoa, você não tem liberdade? Você não é igual? A pessoa, não, realmente eu não escolho, não. Eu vou trabalhar onde tem vaga. Então você não escolheu. Eu disse, então beleza, tem liberdade, você é igual? Quem é que escolhe quanto vai ganhar? Aí a pessoa para e pensa, é maiêutico, né? É só prática, é melhor a pessoa perguntar. Você escolhe a sua profissão ou você foi olhar se o mercado tinha vaga? Então foi o mercado que direcionou. Você escolhe onde vai trabalhar? Você vai dizer, não. Então você foi para onde tem vaga. Beleza, você escolhe até quando ficar, a pessoa vai dizer o quê? Em regra, não. Tanto que grande parte das pessoas é despedida até sem justa causa. Aí eu pergunto, você escolhe quanto vai ganhar? Que a pessoa diz? Não. Você escolhe até quando, né, o seu patrão tem que lhe pagar? Ele diz, não. Ele diz, então, o que é que você escolhe? Qual é a sua liberdade? Aí eu mostro que é tão verdadeiro que é uma hipossuficiência, e concluindo esse trecho, ela é diferente. Por exemplo, existe hipossuficiência econômica, a pessoa não tem dinheiro para pagar as contas do processo. Não é o caso. Existe a hipossuficiência psíquica, né? A pessoa não tem discernimento para manifestar a vontade. Não é o caso. Mas existe a hipossuficiência social, que é essa em que a pessoa automaticamente já está numa situação mais baixa, em que a liberdade dela de escolha é altamente limitada, porque ela vive com medo de perder o emprego e vive sempre fazendo tudo para arranjar um emprego. Tanto que cria-se uma coisa chamada síndrome do sobrevivente. Mas como, acho que é legal se fosse usar a psicologia, né, que a pessoa vive morrendo de medo de ficar desempregado. Você pode ver, eles falavam aí na psicologia da síndrome de Estocolmo, né, que a pessoa que está sequestrada, né, tem um sequestrador que fica alimentando, ela acaba se apaixonando pelo sequestrador, porque de tudo ruim que está acontecendo, é quem está levando água e comida para ela. Então, muitas vezes, no capital, há essa confusão. Como há uma prisão muito grande, no sentido de uma prisão sem muros, né, que ele tem que dizer que ele é livre, e quando ele vai ver na prática, tudo dele é condicionado, aí você marca. Quando ele se apaixona pelo sistema, no sentido de que é o único sequestrador que está dando comida a ele e água, né? Se a metáfora calha, né? Mas é importante a gente pensar nisso quando a gente pensa sobre o que é a liberdade que a gente tem na relação de emprego, principalmente, né? Então, esse ponto eu acho interessante as perguntas para a gente refletir junto, porque dentro dessa perspectiva do trabalho, é um pouco complicado se falar de liberdade, de igualdade, quando se fala de patrão e empregado, já que a pessoa vive morrendo de medo de perder o emprego, né? Só uma outra comparação que eu faço é o seguinte, chega no WhatsApp, a quantidade de mensagens, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, é desesperada para arranjar um emprego, ela tem vergonha de dizer que está desempregada, entende? É uma condição. E ela fica, quando está trabalhando, quando geralmente, né, a maioria dos trabalhadores diz, quando é segunda-feira, as imagens, os vídeos de brincadeira que tem no WhatsApp, no TikTok e tudo, é porque, ixi, segunda-feira, tristeza. Aí o outro bota um vídeo na quinta, ele abre uma geladeira, sai da geladeira, eita, sexta-feira. Aí o pessoal diz, não, vixe, errou, é quinta. Quer dizer, ele necessita tanto
né, do trabalho, gosta tanto que quando é segunda que ele vai começar a trabalhar, ele fica triste, e quando é sexta ele fica animado. Por quê? Por quê? Porque provavelmente ele sente, por mais que ele não queira dizer, que lá ele não tem liberdade, ele se sente muito tolhido no ambiente de trabalho. Tanto onde mais assédio moral há, mais por isso que você vê a cada 4 segundos uma pessoa cometendo suicídio. A pessoa não sente essa valorização, então é uma hipossuficiência. Espero ter sido claro nisso. Professor, muito obrigado. Agora eu quero anunciar a chegada do Marcos Verlaine, que a gente está aguardando aqui já há um bom tempo. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite, Marcos. Desculpe eu ter dado esse trabalho todo para você. Ele teve que recuperar a conta dele no Facebook, mas deu certo, está aqui conosco. Obrigado por você estar conosco. O Marcos Verlaine, que é assessor licenciado do Departamento Intersindical de Apoio Parlamentar. Marcos Verlaine, inclusive, foi quem escreveu um artigo no último dia 11 de novembro, dizendo que, finalmente, né, cumpriram-se 3 anos e já dá para sentir que precisamos revogar ela por completo. Eu queria que você iniciasse a sua fala, Marcos, se apresentando e também falando sobre esse artigo, trazendo para a gente aqui detalhes sobre por que precisamos revogar a reforma trabalhista aprovada em 2017. Márcio, primeiro me perdoe o atraso, foi a minha ignorância digital. Ignorância digital que me atrapalhou. Então, mas vamos lá. Eu tenho percebido que o movimento sindical parece que naturalizou a reforma trabalhista. Isso é um equívoco, com todas as dificuldades do movimento sindical, porque a reforma não foi do movimento sindical, porque a reforma não foi apenas trabalhista, quer dizer, a lei 13.467 não alterou apenas as relações de trabalho, são de uma profunda... Ele trouxe alguns elementos muito interessantes aqui para o debate, Clóvis. Talvez uma, uma boa questão que você poderia nos ajudar, né, a esclarecer para quem está aqui, vamos ver se ele consegue aqui, dispositivos não conectados ainda. Mas ele acabou de dizer que não cumpriu aquilo que prometeu, né, a reforma trabalhista, prometeu mundos e fundos em termos de empregabilidade, a empregabilidade não aconteceu, fez uma modificação que você mesmo já relatou aqui, que não poderia ter sido feita da forma como fez, mas sim uma mudança na própria consolidação das leis do trabalho, e a gente precisa rever isso daqui. Marcos, você vai conseguir, a gente vai conseguir ouvi-lo? Vamos tentar de novo? Pode continuar. Pode refazer desde o início, que seria interessante. O Márcio está me ouvindo? Márcio, está me ouvindo? Oi, está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Pode falar. Está me ouvindo bem? Não estou te ouvindo. Márcio, acho que o seu microfone está desligado agora. Vamos lá, Marcos. Marcos? Conseguiu? Estou te ouvindo. Você... Eu estou falando normalmente. O telefone não está funcionando, não está desligado. Você não está ouvindo? Entrar, mas eu estou... Pois é, eu não estou te ouvindo, tá? E agora? Está tendo interferência aqui.
Tá, vamos fazer o seguinte, tenta desligar a máquina e ligar de novo para ver se dá certo. Pode ser? Alô? Verlaine? Bom, professor, a gente pode tentar continuar, então, né? É, a partir daquilo que ele colocou, o senhor conseguiu ouvir alguma coisa? Eu vi. A questão da reforma, né? Da Uhum. questão sindical. Eu só acho assim, né? No primeiro momento. A gente Eu acho poderia encarar, inclusive, essa hipossuficiência que o senhor já tão bem descreveu no momento anterior à entrada do Marcos, é, que entraria, né, na conta dessa hipossuficiência, por exemplo, aquilo que é a falta de um financiamento público, né, por parte do Estado ou da própria categoria para as entidades sindicais, que perderam completamente o norte, né, sem os recursos financeiros do imposto sindical, embora ele fosse algo, no mínimo, irrelevante, né? Um dia de trabalho, o que é um dia de trabalho no meio de... são quantos dias de trabalho por ano, né? Que um trabalhador dá para a empresa, um trabalhador que não trabalha sábado nem domingo, trabalha quantos dias por ano, né? 310, 315 dias, não sei. E como é que a gente pode dizer que isso daí é um roubo por parte dos sindicatos em relação aos trabalhadores? Isso também a gente precisa ponderar na hora que a gente estiver conversando com os trabalhadores em geral, até para poder esclarecê-los, não é verdade, professor? é o seguinte: primeiro, essa questão da contribuição sindical. Né? Um ponto é que eu não acredito muito que o governo tenha que custear. Né? A questão do imposto sindical era o trabalhador era descontado um dia para todos os membros da categoria, um dia por ano, que era distribuído, né, para o sistema confederativo, federação, confederação, sindicato. E depois, né, a partir de 2008, também um pouco para a central. E 20% ficava para o governo. Tá? Então, era essa a primeira perspectiva. O que acontece? Há uma tendência mundial de aprovações, né, de autorizações individuais. No Brasil, inclusive, começou uma discussão no próprio texto da CLT, falando sobre a perspectiva de autorização por assembleia. Né? É uma tese que o Supremo não tem segurado, mas que é uma grande discussão. Então, assim, tudo a gente tem que ver os prós e os contras. Né? A gente tem que lutar, jogar a bola contra o time que está, por exemplo, aparecendo. Né? Então, numa primeira perspectiva, é importante que se pense também na questão do sindicalismo, se aproximar cada vez mais dos trabalhadores, porque está em sinal, só para concluir, já que o professor apareceu aqui de novo, o professor Marcos aqui, é uma perspectiva interessante, porque eu não sei se, apesar do discurso ser muito interessante, era importante, né, que a gente retomasse valores protetivos do trabalho, mas só que o Congresso hoje, ele tende, se a gente for levar essa matéria para discutir, ele fazer uma coisa pior. Imagine que tem uma PEC no Congresso já da reforma sindical. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu analiso cada artigo, né, do que foi proposto e pode vir uma coisa muito pior. Entendeu? Então, a questão é que, como dizia Paulo, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Talvez não seja o momento. Talvez o ideal é tentar fortalecer o movimento, talvez se aproximar das bases, conseguir construir mais convenções coletivas, melhorando o que tem na lei por enquanto, né? Reforçando a nível da própria justiça do trabalho, pessoas com a perspectiva mais social e ganhando nessas questões, enquanto o Congresso, que no momento eu acredito que ele não, se ele for mexer agora, eu acho que ele piora o que já está. Né? E talvez piore até na Constituição. Então, esse cuidado, né? Seria importante mexer para melhorar, mas se for para piorar do que está, né? Aí meio que tudo me é lícito, mas às vezes nem tudo me convém. Talvez o momento não seja conveniente. Tá? Então, Marcos,
Gostaríamos de ouvir você também. Você está nos ouvindo bem? Marcos? Verlaine? Olá, olá, Marcos? Eu acho que a gente está com sérios problemas a partir do Planalto Central. Ele é de Brasília e eu acho que ele não está com uma conexão muito boa. Vamos dar continuidade aqui, professor, para o nosso bate-papo. Então, como funciona a exclusão capitalista que transfere, migra, exporta para países do chamado terceiro mundo ou países subdesenvolvidos a exigência de mão de obra mais técnica e qualificada? De alguma maneira, os trabalhadores daqui, da periferia do mundo, ganham com isso? Com a exportação de mão de obra qualificada de outros países para cá, né? É o seguinte, eu nunca acho que isso é legal a nível de que a gente tem que pensar que o trabalhador, o contrato de trabalho, ele é por tempo indeterminado, porque o trabalhador precisa do trabalho para sobreviver. Então, o que eu vi, vou lhe contar um caso aqui que aconteceu no Ceará, por exemplo, a Grendene. Ela veio para Sobral, me lembro demais, ela trouxe vários engenheiros e técnicos, especialistas, pagando bem, com casa, carro, com tudo, né? E trouxeram a gente, visualizando essas pessoas com capacidade técnica, né? Melhor capacidade, pensando o quê? Que eles vão viver bem. Na hora Só que um eles pouquinho, trouxeram... Marcos. Só um pouquinho, Clóvis. Marcos, você está nos ouvindo? Para a gente continuar nessa vibe. Vamos continuar, Clóvis, por favor. Não, é o que eu estava dizendo sobre essa questão da grande. Trouxeram os profissionais, a pessoa pensa o quê? Que vai ficar melhor e vai continuar lá, não é? A vida melhorada. Eles trouxeram essa mão de obra depois que eles passaram para o pessoal de Sobral, não é? O que acontece? Eles despediram esses trabalhadores capacitados que vinham do Paraná, do Sul, não é? E eles entraram numa vida degradada, não tinha lá, voltando, né? É como se aqui, como eles estavam startando uma coisa, lá tivesse mais moderno. Então, eles não puderam mais ser realocados lá, no mesmo padrão, e aqui não queriam mais, principalmente para pagar o mesmo salário. E passaram o que eles passaram para os trabalhadores daqui, começaram a pagar os trabalhadores com valores muito menos que a metade do que o que eles recebiam. Então, pronto, eles ficaram num limbo. Né? Então, precarização, não acho tanta vantagem para ninguém, né? Então, esse sistema, ele não beneficia, ele tende a utilizar e depois descartar, foi o que aconteceu, e isso é muito recorrente. É o que eu vejo, né? Eles abrem um pedacinho e depois a pessoa, em pouco tempo, não é muito tempo, né? Depois que isso começa a dominar a tecnologia, ele descarta aquelas pessoas. E aí fica o problema. Ou descarta ou precariza mesmo. Faz uma proposta muito difícil. Eu vi, por exemplo, coordenadores de cursos, né? Cursos superiores, vindo para o interior do estado. Depois que eles startaram tudo, trouxeram os contatos, depois eles foram dispensados. Aí como é que ficava a situação? Dava uma disciplina para eles na faculdade, quando eles tinham um grande cargo de coordenação. Entende? Então é complicado, né? Não tem, a gente tem que falar para o trabalhador da vida dele, do longo prazo. Não adianta ficar falando de coisinha curta, né? De bico. Vamos finalizar aqui com uma última pergunta, então, professor Clóvis Renato. Houve uma pacificação no Tribunal Superior do Trabalho quanto à aplicação da nova legislação? E de que tamanho foi a redução de novas demandas para requerer direitos subtraídos por empresas junto à classe trabalhadora? Eu não entendi como era a primeira, como é que estava no TST. Exatamente. Se houve pacificação no TST quanto à aplicação da nova legislação. Eu acho que você já começou a nossa conversa você falando alguma coisa a respeito. E daí eu queria que você mensurasse, né, explicasse, né, dissesse às pessoas o tamanho da redução de novas demandas para requerer direitos induzidos pelo tipo de legislação que foi implantada praticamente contra a classe trabalhadora.
Bom, rapidamente, eu comecei falando do STF, que está acima do TST, da última palavra sobre constitucionalidade. O TST vai dar a última palavra sobre legalidade. Como eu disse, nós tínhamos uma estrutura mais sólida no TST de aplicação. Nós tínhamos súmulas, né? Temos orientações jurisprudenciais da STI 1, da STC, da STI 2, e decisões que a gente já estavam assim consagrado, cristalizado, e bom de trabalhar, era mais seguro para as empresas, inclusive porque ela sabia, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Com a nova norma, o que aconteceu foi, como ela gerou muita dúvida entre a ilegalidade própria dela mesma, né, a contrariedade da própria norma, não é, dúvidas no texto, como foi falado dessa questão da contribuição sindical, se podia a individual ou a assembleia. A literalidade do texto deixa dúvida, apesar do Supremo e do TST estar no sentido de que tudo tem que ser individual, né? Mas para você ver, há dúvidas da própria legalidade que ainda não foram pacificadas, ainda não tem súmula do TST. O TST tem 8 turmas, 27 ministros, e a SDI e a STC. Então, isso ainda está sendo discutido nas 8 turmas, né? A mesma coisa, não está maduro ainda, tá? Com relação a, como tem muita dúvida quanto à constitucionalidade de vários dispositivos que foram feitos de forma assodada nessa lei 13.467, que reformou a CLT, né? Então, o índice de demandas, por causa da dúvida jurídica, da insegurança jurídica que causou, ele tende a aumentar, entende? Não tenha dúvida. Por que que por que por vezes pode não estar aumentando? Porque eles mexeram no dispositivo que dificulta a gratuidade da justiça para o trabalhador, entendeu? Então, o trabalhador hoje, a lei, a CLT, está gerando muitas dúvidas e muitas ações. Mas, como houve uma alteração que, inclusive, está para ser verificada se é constitucional ou não, que também vão ser sendo dos próximos capítulos, né? E essa imposição desigual para o trabalhador, dificultando a gratuidade de justiça. Então, aí ele fica com medo de entrar na justiça, ele tem uma demanda, uma litigiosidade muito alta, e ele tem medo de entrar na justiça por medo de ser condenado em honorários, entende? Então, esse é que é o problema que foi gerado. A legislação, ela aumentou as possibilidades de ações judiciais pela insegurança jurídica que ela causou. Mas está gerando muito medo nas pessoas de entrarem com medo de ser penalizadas. E onde é que está surgindo a luz para as pessoas entrarem na justiça? Pelos advogados dos sindicatos. Porque quem está filiado ao sindicato tem direito ao advogado sindical. E o advogado lá do sindicato, ele entra e aí o trabalhador, em regra, não vai ser penalizado, entendeu? Então, quer dizer, o custeio do sistema do sindicato, que o sindicato tem que ter um advogado capacitado, específico para essas questões, né? Ele vai entrar com essas ações. Por exemplo, eu atuo em alguns sindicatos, dentro aqui, por exemplo, a saudação aí, pessoal dos comerciários, por exemplo, a gente teve que entrar com várias demandas. Agora, na pandemia, conseguimos recuperações de verbas de trabalhadores e trabalhadoras que eles foram dispensados sem receber nada, e nós conseguimos aí reverter vários casos, centenas de casos. Quer dizer, se não tivesse um sindicato, primeiro não ia conseguir contratar o advogado, aí para contratar o advogado, pagar os honorários do advogado e depois poder ser penalizado e pagar os honorários do patrão que já está devendo a ele, entende? Então, com o sindicato, facilita essa luta. Então, o problema não é a lei não conseguiu reduzir a litigiosidade. Como diz o professor Gerson Marques, o que está havendo, na verdade, principalmente agora na pandemia, é uma litigiosidade contida. Provavelmente, quando as coisas forem abrindo mais, as demandas tendem a aumentar, porque estão segurando que o trabalhador ele pode entrar, em regra, com a ação do dia que ele sai do contrato de trabalho até 2 anos após o final, entendeu? Pelos últimos 5. Então, muita coisa está pendente de acontecer. Então, acho que, resumindo a sua pergunta, no TST está maduro? Não. Estava maduro antes da reforma? Estava. Uma outra questão que realmente era nova, que ele ia amadurecer. Agora ficou para amadurecer praticamente tudo. Né? No Supremo também não ficou definido. A insegurança da lei feita muito rápido gerou uma litigiosidade muito grande. Não está refletindo ainda adequadamente, porque estão dificultando a gratuidade para o trabalhador. Mas a gente vê que há uma litigiosidade contida e que uma das grandes luzes mais importantes que está sendo agora no momento é
o sindicato. Eu tenho um artigo, inclusive, que eu escrevi há pouco, que era sindicatos na pandemia. E eu mostro várias ações, eu vou mostrando na jurisprudência de quantas coisas que a gente conseguiu por ações judiciais via sindicato, beneficiando coletivamente centenas de milhares de trabalhadores pelo Brasil. Professor, para a gente poder finalizar, a gente teve uma denúncia, eu acho que foi ao longo do ano de 2019, inclusive, que dizia respeito a trabalhadores que foram dispensados e com a nova legislação não há necessidade mais de haver uma rescisão na frente de alguém que possa ajudá-lo, como, por exemplo, era obrigatório a partir de 1 ano de contrato que a rescisão se desse dentro do ambiente do sindicato laboral. Isso acabou com a legislação e, infelizmente, algumas empresas acabaram não sendo honestas na hora de rescindir o contrato, deixando de pagar algumas verbas rescisórias. Isso continua acontecendo, professor, e assim, mesmo depois dessa denúncia, e assim, há uma tendência que isso continue acontecendo? Bom, como eu disse, eu sempre procuro ver o lado bom, até porque eu vou lutando pelo que eu acho que é melhor para essas pessoas que eu atendo. Então, primeira coisa, o que tinha realmente na CLT era que quem tivesse mais de 1 ano de contrato de trabalho, obrigatoriamente na rescisão tinha que ter homologação pelo sindicato, certo? Isso aí deixou de existir pela lei. Mas eu, por exemplo, fui contratado para fazer várias minutas de convenção para blindar a convenção e os acordos coletivos da reforma. Então, por exemplo, eu colocava na convenção que era obrigado, porque o negociado não está sobre o legislado. Por mais que a CLT diga que não está obrigado, se eu botar na convenção, fica. Eu consegui isso em várias entidades, entendeu? E ainda pode até a entidade até cobrar pela homologação e cobrar da empresa. A gente conseguiu isso em São Paulo em vários lugares. Então, os sindicatos mais combativos, que eles estão indo atrás, estão aproveitando esse momento. Por exemplo, tem o Sindicato dos Padeiros, que é um dos sindicatos que eu atuo lá de São Paulo. Ele, por exemplo, ele está com mais de 20 mil autorizações individuais para custeio. E a gente colocou na convenção que tem que passar pela homologação. Então, tem a homologação. Por quê? Porque a convenção coletiva obriga. Entendeu? Então, tem uma margem para a gente discutir ainda, entende? Com a negociação coletiva, que é a Convenção 98 da OIT, que é ratificada pelo Brasil. Ela impõe essa discussão de negociação coletiva, né? Então, a homologação, ela é possível, não está mais obrigada pela lei, mas ela é possível pela convenção coletiva e pelo acordo coletivo. Esse é um ponto importante, não é? E as empresas, porventura, eu fiz muita palestra também para a empresa, no CDL aqui, CDL no Rio, né? E os empresários, no primeiro dia, no outro dia eles foram com os advogados, porque eles queriam me rebater, e eu disse, é muito frágil, vocês não entendem como não ter homologação fragiliza vocês, porque só o sindicato tem um livro muito bom do professor Gerson Marques, que é Quitação Anual, né? Ele é subprocurador-geral do trabalho, hoje foi meu orientador lá no doutorado em Direito da UFC, e ele exatamente demonstrando que só o sindicato, pela CLT, mesmo a reformada, ele pode dar a quitação. Se uma empresa faz, né, uma empresa séria, ela faz a rescisão sem homologação do sindicato, o que acontece? Ele pode entrar judicialmente. O que o TST entende é que quando é homologado pelo sindicato, e ele dá o ok, ele só pode questionar o que não constasse no termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, a homologação blinda, ajuda a empresa. Quem soube pensar isso, quem está pensando isso bem, pode gerar um recurso para o sindicato, pode gerar uma blindagem para a empresa no sentido de que ela não vai ficar com medo de uma litigiosidade depois. Então, hoje, fazer rescisão só com o escritório de contabilidade não dá quitação. Por mais que o trabalhador assine, isso é pacífico, ainda hoje. Entendeu? Então, a gente começou a mostrar por A mais B que ter a homologação pelo sindicato é uma segurança jurídica para a empresa, entendeu? E o senhor recebeu muita denúncia de que esse tipo de atitude por parte de algumas empresas acontecia em relação à não quitação da maneira mais adequada possível, tudo dentro da lei. Aconteceu muitas vezes, poucas vezes, existem exemplos?
muitos casos, né? Agora mesmo na pandemia, muitas empresas simplesmente disseram que não iam pagar. O que a gente fazia? A gente corria como advogado para a parte coletiva do sindicato, entrava com a ação coletiva, e aí o juiz mandava bloquear logo os bens do patrão, e a gente conseguia, né? Ou um acordo, ou um pagamento, né? Algumas empresas a gente está em negociação, e fomos conseguindo muitos casos, né? Porque como ele não precisava passar pelo sindicato, né? Começaram exatamente, ele fazia a pessoa assinar e na hora de pagar não pagava. Isso ainda está acontecendo. Então, de novo, mas é outra coisa que implica em aumentar a litigiosidade, porque essa pessoa vai poder entrar na justiça contra a empresa, né? Então, o ideal é essa pessoa se manter atenta, informar o sindicato, né? Tá em cima do que está acontecendo, denunciar, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego, que eles chamam a empresa para apurar essas questões. Professor Clóvis Renato, muito obrigado pela entrevista que o senhor nos deu. Eu gostaria de pedir desculpas aqui a todos, inclusive ao senhor, principalmente, em relação aqui à ausência do Marcos Verlaine. Não foi um problema exatamente com ele, mas sim no tipo de serviço que é prestado em termos das empresas, né, particulares, né, são em todas as empresas privadas hoje, da área de fornecimento de banda larga aqui no Brasil. Dizem que são gigantes, mas a gente acaba percebendo, às vezes, que, mesmo com sua grandiosidade, né, em termos de tamanho, elas não conseguem dar conta daquilo que é o mais básico, que é a liberdade de expressão da sociedade humana. Eu gostaria de agradecer ao senhor e deixo aberto aqui para suas considerações finais. E lembrando que, por tudo que o professor Clóvis Renato nos relatou, é fundamental que você mantenha o contato, né, e o vínculo com o seu sindicato para que você se sinta mais protegido. Professor? Bom, só agradecer mais uma vez ao Márcio Rodrigues, a esse programa, né, muito bom. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, com normalidade, estar lá no estúdio com vocês, né, a gente estava discutindo terceirização na época, né? Então, é uma satisfação muito grande. Estou aí à disposição lá no Instagram Clóvis Direitos, no Facebook Clóvis Renato Direitos Humanos, no YouTube tem um canal Clóvis Renato Direitos Humanos, tem vídeo diário para o pessoal que tiver interesse, a gente levantando essas questões de direitos humanos em várias perspectivas, né? Então, muito bom a participação. E quando você falou aí de tamanho, né? É como diz aqui no Ceará, tamanho não é documento, mas nós vamos fazer o trabalho de formiguinha e eu sou muito grato. Saudação aos ouvintes da Rádio Universitária, também tem um apreço muito grande. Então, parabéns à equipe, parabéns à rádio, parabéns ao público, e muita gratidão. E estou às ordens, sempre à disposição de vocês. Quando quiserem, a gente vem aqui para compor qualquer tipo de conversa com vocês, que é muito agradável. Obrigado. Obrigado, Clóvis Renato. Um abraço fraterno ao Marcos Verlaine e a todos e a todas que estiveram conosco aí nessa última hora. O programa Mundo do Trabalho volta na próxima terça-feira com mais uma live aqui no canal do Facebook, na nossa página do Facebook. Um abraço a todas e a todos e voltamos então na próxima terça-feira. Bom final de semana a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.